estamos sendo testemunha em qualquer situação, não só nas situações boas. Aparentemente eu só com a roupa do corpo, mas minha esposa, os irmãos sabem como é que é a esposa, né? A Cátia uma vez já foi viajar e as malas tinham extraviado. Então a Cátia falou para minha esposa: leva uma muda de roupa na bolsa de mão. E ela levou, né? Eu sempre brinco com ela, que é onde ela vai, aquelas bolsonas segurando e bolsa e não sei o que. Chega no. Vai tomar café e a bolsa está caindo. Eu falei: essa bolsa, mas se não fosse a bolsa dela, né? Então a gente não tinha uma troca de roupa lá para ir um calorzão. 40 graus quando nós chegamos, 41 quando chegamos em Teresina, 38 em São Luís. Então, irmãos, vejam como que é. Mas Deus em tudo, se nós deixarmos Deus atuar nas nossas vidas, em todas as coisas, como diz a Bíblia, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. No início, assim, a gente fica irritado. Todo mundo pegando as malas na esteira e a da gente não vem, foi todo mundo indo embora e só ficou eu e a Vanilda e mais 3 pessoas que também as malas dele tinham extraviado. No final, daí a gente, se não chegou, veio o rapaz e falou: as malas já saíram todas. As de vocês não chegaram? Então peraí que eu vou. Mas com uma educação que é difícil ver. Então, aí a gente vai se acalmando. Eu falei: calma que vai dar tudo certo, né? Mas então, as malas estavam tudo lá, roupa aí, sapato, calma que vai dar tudo certo. E no fim, graças a Deus, e como eu disse para os irmãos, depois de um outro rapaz, também quando nós estávamos voltando, ele veio lá conversar: ô pai do senhor, vocês são irmãos, né? Então, no aeroporto, todo mundo ficava olhando, porque todo mundo veio. Tanto que eles foram chamar a gente, nós fomos o primeiro a fazer o check-in para voltar. E a filona lá, o rapaz foi lá buscar a gente. A gente ia voltar, o avião ia sair 5h30, mas nós já chegamos mais cedo no aeroporto. 3 horas o rapaz foi buscar a gente que estava sentado. Faz favor. Passou a gente na frente. Eu falei assim: meus cabelos brancos tá achando que eu sou velho mesmo. Eu ando no metrô, o pessoal levanta para mim sentar. Chego lá, vamos chamar a gente para fazer o xixi primeiro. Eu falei: até que é bom ser velho, né? Então, não estou tão ruim não, tá? Então, muito bem, mas nós precisamos, novos, velhos, ser testemunha. Isso que a Bíblia aqui nos fala, isso que nós acabamos de cantar: crer e observar tudo quanto ordenado. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós temos obedecido a ordem que ele deixou aqui, que nós e vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Irmãos, hoje nós temos sido abençoados por Deus. Será que eu sempre tenho falado para as pessoas quando eu leio aquele versículo lá de Atos 4:20, que é a nossa divisa da união masculina, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Que coisa nós temos visto e ouvido? Será que nós temos falado? O Valdir falou aqui na quinta-feira ainda. Nós falamos do futebol, falamos do cadastro, falamos disso, falamos daquilo, falamos tudo. Nós sabemos que o ouro está em alta, que o dólar está caindo, que o real está não sei o quê, mas não sabemos, como diz o hino, sabeis falar de tudo, mas nenhuma só palavra do amor que Deus nos dá. Então, a Bíblia, não foi eu, não foi quem escreveu a Bíblia, mas foi Jesus que disse que nós deveríamos ser seus testemunhas, suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Será que nós temos obedecido a essa ordem de Jesus? Será que nós temos falado do esporte? Será que temos falado disso? Será que temos falado daquilo, do pano? Se os irmãos souberem, se a gente perguntar, a gente sabe quem está em primeiro lugar nas medalhas, quantas de ouro, quantas de prata, quantas de bronze, não sei o quê, qual delegação foi com quantas pessoas. Hoje a briga é a Copa do Mundo, que o Brasil possivelmente só vai jogar a final
no Maracanã, os cariocas estão todos bravos já com uma coisa que vai acontecer daqui 2014, daqui 2 anos. Mas e o que nós temos vivido hoje? As bênçãos que Deus tem nos dado, será que nós temos sabido falar para as pessoas o que Jesus tem feito na minha vida, na sua vida, e vivido? Né? O mais importante, muitas vezes nós falamos uma coisa e estamos vivendo outra, mas será que o nosso viver reflete aquilo que nós queremos falar, aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos sentido da unção do Espírito Santo que nós recebemos? Então, irmãos, que nessa manhã, como eu disse para os irmãos, era para estar pregando o pastor Danilo aqui, mas Deus tem ultimamente me incomodado com algumas coisas que nós precisamos fazer. Eu cheguei na segunda-feira, já tinha um compromisso na Clarence na terça. Na terça eu tenho um treinamento, na quinta eu tenho um treinamento lá. E quando eu cheguei lá, veio um rapaz que eu não conversava com ele, nunca tinha conversado com ele, ele veio me cumprimentar. Um engenheiro novo lá e tal, ele me cumprimentou. Daí falou assim para mim: você é evangélico? Eu falei: sou, Ezequiel, né? Ele falou: eu sou, porque quando ele falou, olha aqui, ó, quando eu te cumprimentei, me arrepiei. Então ele falou assim: Deus derrame, falou Salmo 133 sobre a sua vida, sobre o óleo, porque você é um homem de Deus. Eu fiquei até assim, assustado, né? Porque não estou contando isso para. É que essas coisas têm mexido muito comigo, né? E eu acabando de chegar, e ele veio falar aquilo para mim, então eu fiquei assim até preocupado, porque ele falou assim para mim: olha, me arrepiou tudo. Então ele aí falou: que Deus derrame a bênção sobre unção sobre você, porque você é um homem de Deus. E então a gente fica, e daí quando eu voltei para casa eu vim pensando, quando Samuel foi procurar a mula lá de Davi, né? O povo falava: ali vai um homem de Deus, né? E eu fiquei pensando: o que eu tenho que eu nunca falei com o homem? E ele falou assim para mim: Pai do Senhor, Deus abençoe. E depois, na hora do almoço, ele foi me procurar lá no restaurante para a gente conversar, e ele me perguntou quando eu ia voltar na fábrica. Eu falei: não sei, o que eu tenho, o contrato que eu tinha era terça-feira e quinta-feira, pode ser que eu volte outras vezes, ou pode ser que não volte, falando para ele, né? Mas eu senti assim, a gente fica, não sei, eu tão pequeno, sem nada para poder fazer para Deus, e o homem quando me cumprimentou, e realmente ele se arrepiou, e ele falou assim: mas você é evangélico? Tem muita gente que tem perguntado isso para mim, porque o nome tal, mas não fala mais nada além disso. E ele me disse que sentiu alguma coisa quando me cumprimentou. Então, irmão, eu disse para os irmãos, eu não. E o Hélio falou para mim que a gente tem que ser exemplo, né? Quando eu falo isso, depois até me chamou a atenção que nós precisamos fazer como Paulo, que dizia: ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu procuro ser imitador de Cristo. Eu sei que eu tenho várias falhas, mas tenho procurado colocar a minha vida à disposição de Deus. E você? Então eu quero também que cada um de nós nos sintamos testemunha e comecemos a falar aqui ou onde quer que nós formos. O pastor José Francisco me disse que tem igrejas no interior de Pernambuco, e ele citou várias igrejas que tem igreja, tem o templo, tem a casa pastoral e não tem pastor. E ele, então, não só lá no Maranhão, mas aqui em São Paulo também. Esse dia eu falava com o pastor Ramiro, e ele me disse: nós temos igreja, irmão Ezequiel, que estão fechando no interior. Tem uma igreja que só tem uma irmã, e ele ainda brincou comigo. E lá tem dia que tem assembleia e não tem unanimidade. Eles brincando que ela mesmo briga com ela mesma, certo? Então, todos os irmãos veem como que é. Então, aqui no interior de São Paulo, aqui na nossa região, Salesópolis está lá com um trabalho patinando, né?
crescer. Santa Branca não tem trabalho batista. Então aqui ao nosso redor, nós ainda temos cidades e locais onde não tem pessoas para serem testemunhas. Eu sei que tem várias denominações, mas ainda ontem eu saí, fui buscar uma peça numa loja da válvula hidra lá, e encontrei um homem também. Eu já conhecia ele, mas não sabia que ele era evangélico. E ele falou: irmão, tudo bem? Tudo bem. Eu estou passando uma aprovação. Assim do nada no balcão da loja. Eu estou passando uma aprovação. Fundaram uma igreja. Ele mora na casa de baixo. E em cima fundaram uma igreja lá. Chegaram, já pintaram o muro, nem pediram autorização. E eu sou evangélico, irmão, falando para mim. E eu falei: então fica lá, onde ele vai chegar? Só que todos os dias o pastor fica lá até 11h30 da noite. E tem umas irmãs do pastor, recebe uma unção do sapateado lá, e tem a minha casa, eu estou com uma dificuldade. Então ora por mim, irmão. Eu falei: eu nunca tinha conversado com esse homem. Eu conheço ele de vista. Ele chegou já falando assim para mim. Ele falou assim: por isso que hoje está duro para a gente testemunhar, porque os vizinhos já estão querendo fazer, a igreja mal chegou, os vizinhos já estão querendo fazer abaixo assinado para a igreja sair de lá, né? Então os irmãos vejam que hoje está difícil de nós evangelizarmos. Ele falando, e a japonesa aqui olhando para ele, assim para ele, querendo pegar o dinheiro da mão dele que ele estava para pagar, e ele nem pagava a japonesa do caixa, aí falando isso para mim. E eu, o que eu vou falar para ele? Eu falei: realmente, vou estar orando pelo irmão, né? Vou estar orando. Ora para o irmão, porque ele falou assim: a unção do sapateado lá está difícil, vai derrubar a nossa casa, que é a casa dele e a igreja. Ele falou. Então, irmão, os irmãos estão vendo, nós, para sermos testemunhas, não precisamos fazer coisas miraculosas, nós precisamos única e exclusivamente viver e contar da razão, da alegria que nós temos, como nós a cantamos aqui, como nós acabamos de cantar. Que delícia que ele existe, não é verdade? Então, nós só vivendo, as pessoas vão ver. Como eu disse para os irmãos, o pastor Zé Francisco disse que ele não tem falado muito para as pessoas, mas aonde as pessoas vão, aonde as pessoas veem, ele falou: o pastor e tal, e ele está gozando de uma receptividade muito grande na cidade, porque ele falou para mim: eu tenho só vivido aqui, mas tenho falado muito. Então, nós só vivermos o poder do Evangelho, nós vamos estar testemunhando. Então, irmãos, que nessa manhã nós possamos sair daqui preocupados. Será que nós temos sido testemunho, como diz o Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que nós possamos realmente ser essas testemunhas que Cristo quer e que nós sejamos, e confiou em nós. Tem um livro que diz que os anjos queriam vir pregar no mundo, mas Deus falou para eles: Jesus falou: não, eu tenho lá aqueles que foram salvos, lavados pelo meu sangue, e eles evangelizarão o mundo. Então, cabe a nós, por isso que está dizendo aqui que nós devemos ser testemunha aqui em qualquer lugar onde nós estivermos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente estarmos vivendo a vida que Cristo quer que nós venhamos a viver. Teve ceia lá em Pinheiro, e o pastor Zé Francisco pediu para mim, Evanilson, preparar a ceia. E a toalha que as irmãs mandaram lá para o pastor Zé Francisco, que cobriu a ceia, porque eles estão com uma dificuldade lá. O pastor Zé Francisco está fazendo algumas mudanças lá na igreja, que as coisas eram todas velhas, né? Então ele falou para mim: essa toalha foi a que a irmã Carmen me deu quando eu fui lá na Vila Natal, lá para mim trazer. Então, a toalha que cobriu a ceia. Então, por isso que eu falei, tudo o pastor deu para a Vila Natal. Então, que nós estejamos orando sempre pela vida do pastor José Francisco, pela irmã Eva,
e pela Kézia lá. Quem vai nos mandar? Então, com a palavra, irmã.